Olá, amados. Shalom. Que Deus possa estar com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E gostaríamos dessa feita de falar um tema aqui muito importante, dos muitos temas importantes que já temos abordado aqui no canal. E isso tudo para a glória do nome do Senhor. Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos e tudo que agimos é para a glória, a honra, o louvor e a adoração do Senhor. Porque Ele é o eterno, Ele é aquele que é o incriado, Ele é aquele que é o atemporal, é aquele que está acima de tudo e todos, Ele é aquele que tem o universo nas palmas das mãos, na palma das suas mãos. É o Todo-Poderoso, a causa incausada. Esse é o Deus que nós servimos, né? E nós estamos nas mãos dele, para a glória e a honra do nome dele. Tudo criado por ele, para glorificar a ele. Querido, antes de começarmos a falar o tema aqui que vamos tratar, né? Eu gostaria de pedir que tu se inscrevesse nesse canal, que você desse esse voto de confiança aí pra gente, se inscrevendo no canal, ativando os sininhos da notificação, que você pudesse também compartilhar esse vídeo com muitas pessoas que você conhece, seus amigos de colégio, de faculdade, de universidade, amigos seus do trabalho, pessoas da sua família, pessoas que estão internadas, pessoas que estão presas, todas as pessoas de grupos assim, de WhatsApp, de estudos, de família. Compartilhe, mande essa palavra, envie essa palavra para muitos, a fim de que nós alcancemos muitas pessoas. Agradeço também por cada inscrito aqui do canal, que Deus abençoe poderosamente, porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui fazendo gravações aqui no canal para poder trazer a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Um beijo também na minha querida netinha Ana Luísa. Que Deus abençoe, minha neta amada. Muito obrigado pelos seus comentários constantes em cada um dos vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal. Que Deus te abençoe, minha neta querida. Abençoe o Henrique, que abençoe também o Danielzinho, o pai João, seu pai querido, meu querido João, minha filha querida, amada, minha Betinha, que todos sejam muito abençoados pelo nosso Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Queridos, eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus que está em João, muito conhecido esse texto, João capítulo 14, versículo 1 em diante, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Que texto maravilhoso, né? Esse texto é um texto alvissareiro, de verdadeiras boas novas do Evangelho de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É um texto que nos enche de esperança, e essa esperança, ela faz com que a nossa fé seja ativada, a fim de que entendamos que coisas grandes estão por vir na nossa vida, na Igreja do Senhor Jesus. Muita coisa boa está por vir. Então, por mais sofrimento que você passe, por mais lutas que você passe, por mais batalhas que você trave aqui nesta vida, tenha certeza de uma coisa: muitas coisas boas estão por vir. Aqui está uma promessa que nos garante esta realidade, que coisas muito importantes, que coisas muito boas, elas estão para vir na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Mas é interessante que Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Por que isso? Porque antes, se você ler nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 13, você vai encontrar que haveria uma traição. Jesus vai dizer que haveria uma traição. Jesus vai encontrar que ele iria para um lugar que os discípulos não poderiam ir. E Pedro chega a dizer: Senhor, aonde quer que você for, eu irei. E Jesus chega para ele e diz o seguinte: Pedro, antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Muita gente faz muita confusão, né? Diz que o galo cantou 3 vezes e Pedro negou 3 vezes, mas isso não está certo. Pedro é advertido de que antes que o galo cantasse, ele estaria negando Jesus 3 vezes. Isso aconteceu, os evangelhos relatam a traição, né, vamos dizer assim, a negação de Pedro quanto à pessoa de Jesus, dizendo que não o conhecia, disfarçando a voz, falando até coisas assim que não deveria falar, praguejando e etc, né? Então Jesus ele diz que ele iria por um lugar que ninguém poderia acompanhá-lo. Isso ele estava falando da sua morte na cruz do Calvário, na sua morte vicária, na sua morte substitutiva, que ele faria por nós pecadores, daria sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E isso fez com que Pedro, que era como se... Já foi até inclusive feito um estudo que acredita-se piamente que Pedro ele não era, vamos dizer assim, um papa no sentido contextual nosso, tá? Mas Pedro era uma espécie de líder do colégio apostólico, porque inclusive se você ler todas as listas de apóstolos do Senhor, o nome de Pedro sempre nas listas aparece em primeiro lugar. E vejam que Pedro sempre era aquele que era porta-voz, era o homem que tomava a frente, era o homem que indagava, era o homem que perguntava. E isso é muito significativo, porque mostra que Pedro tinha uma liderança dentro do grupo apostólico. E isso é biblicamente demonstrado no que os evangelhos dizem, naquilo que os evangelhos relatam. Isso não é história, não é história, é bíblico dizermos desta forma. Bom, muito bem. Então, mediante ao que Jesus diz, que ele iria para um lugar que ninguém poderia ir, nem Pedro, que era o líder do colégio apostólico, os apóstolos ficam bastante turbados. E Jesus ele fala, não se entristeçam, não se turbar é não se entristecer, não ficar com o coração pesaroso, não ficarem tristes. É a mesma coisa que Jesus dissesse numa linguagem contemporânea, olha, não fiquem tristes os corações de vocês, tá bom? Não credes em Deus e crede em mim também, ou seja, Deus está no controle e Cristo também está no controle. Então, creiamos neles, em Cristo, em Jesus e em Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. E Jesus diz uma coisa interessante e poderosa, na casa do meu Pai há muitas moradas, pois se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quero chamar a atenção de uma coisa. Jesus ele diz que na casa do meu Pai. Não está dizendo que é na casa de A ou de B, na casa de algum personagem, por mais proeminente que tenha sido na história, a casa é do Pai. E Jesus disse que levaria-nos para Ele mesmo. Ele diz literalmente, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, Cristo está prometendo aqui uma realidade espiritual eterna com Ele. E diz aqui que na casa do Pai, não sabemos como é essa casa, não temos noção de como seja, não sabemos, Jesus não dá detalhes, ó lá é assim, assado e tal, porque há muitas pessoas hoje que infelizmente elas estão prometendo pessoas que vão vender um terreno, um pedacinho de terreno, e mundaniza-se muito esta passagem, colocando-a como se fosse dizendo o seguinte, olha, lá aquele que foi muito fiel vai ter um grande apartamento de frente para Marte, ou de frente para uma constelação muito bonita, ou vai ter uma casa com muitos cômodos. Então essa ideia materialista, ela tem que sair dos nossos corações, porque não é esse materialismo que é ensinado aqui por Jesus. Jesus está ensinando que a casa do Pai é a própria presença do Pai, é a própria presença de Jesus. Jesus está dizendo que nos levaria para Ele mesmo, que na casa do Pai, não é a casa de ninguém, não é a casa de Moisés, não é a casa de Abraão, é a casa do Pai. E na casa do Pai, com certeza, vai superar tudo quanto é expectativa. Se nós entramos em algumas casas, por exemplo, de grandes artistas hollywoodianos, de grandes empresários muito bem-sucedidos, e ficamos muito surpresos com casas maravilhosas, com piscina, com sauna,
Imagine a casa do Pai como não deve ser. Ela supera toda a nossa imaginação. É a casa do Pai, queridos. E tenha certeza de uma coisa, porque lá em João, no capítulo de número 10, versículos 27 e 28, e diz assim para nós, uma coisa tremenda esses versículos, né? Jesus está dizendo, capítulo 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas. As ovelhas não são do pastor humano. As ovelhas podem estar sobre o pastoreio provisório do pastor humano, mas o pastor dos pastores, o sumo pastor, conforme dito pelo apóstolo Pedro, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor das ovelhas. Ele é o pastor eterno, que nunca deixará de nos pastorear. E Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, queridos, na casa do Pai há muitas moradas, mas tire esse conceito materialista e material dessas casas, dessas moradas do Pai. É por isso que eu digo, a Bíblia tem que ser interpretada sempre com muita honestidade e à luz do contexto. Jesus disse essas palavras em um momento em que os apóstolos estavam tristes, eles estavam perturbados, porque se o líder deles, vamos dizer assim, o porta-voz do colégio apostólico, não podia ir aonde Jesus iria, não é? E o que dirá deles? Então Jesus percebe a tristeza no coração deles e dá esta palavra maravilhosa, dizendo que eles não deveriam ficar tristes, porque há lugar na graça de Deus, há lugar na bondade de Deus, há lugar para nós reservado na presença do Todo-Poderoso, do nosso Papai, do nosso Pai de amor, do Abba, daquele que nos ama, daquele que nós temos a audácia e a coragem, porque nenhuma oração é feita desse jeito lá no primeiro pacto, né? Chamar Pai Nosso que estás no céu. Não tem esse tipo de oração, mas Jesus ensinou-nos a orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? E a oração do Pai Nosso chama-nos, mostra-nos e diz-nos que Deus é o nosso Pai, o Pai de amor, de bondade, de benignidade e de mansidão e de acolhimento. O nosso Pai há de nos acolher na sua própria presença, que aonde está essa presença é a morada do Pai, é o lugar onde nós estaremos com o Pai. E Jesus disse que as ovelhas dele nunca vão perecer, mas estão nas suas mãos, e ninguém e nada arrebata as ovelhas dele da mão de Jesus. Eu ouso dizer até que nem a morte, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, que nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem a potestade, nem as alturas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então guarde esta palavra no teu coração e por ela seja abençoado no nome de Jesus. Vamos orar. Bendito eterno Deus, obrigado por esta palavra, Senhor, qual destes ao meu coração para transmitir aos teus filhos e filhas. Meu Deus, que possamos ter fé cada dia mais nas palavras que tu deixastes para nós e que a cada dia mais, Senhor, creiamos que há uma esperança, que nem tudo aqui nesse mundo é alguma coisa que pode nos tirar a fé, a esperança, ainda que sejam coisas adversas, ainda que muitas tristezas, muitas lágrimas, muitas dores, perseguições, mortes por martírio estejam acometendo a muitos de nós, mas mesmo assim a nossa esperança está centrada em Ti. Portanto, Deus, não deixe essa esperança, essa fé, ó Deus, sair dos nossos corações, não deixe ela morrer, que ela esteja sempre viva, uma viva esperança, sempre por meio da fé em Cristo e nas suas inauditas promessas. Em tudo nós te glorificamos, Deus, por esta palavra e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, espero que você esteja sendo edificado com as palavras que Deus tem colocado no meu coração para entregar para você.
Fiquem na paz. Shalom.